Estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Mestre, ilumine nossos corações. Encontrar vocês todas as quartas-feiras é motivo para a gente de muita alegria, estímulo, para que possamos refletir a respeito dos ensinos sublimes dessa obra extraordinária, a vida do mundo espiritual, que foi trazida às luzes da humanidade pelas mãos santificadas de Francisco Xavier, através do benfeitor André Luiz, e tem dado uma contribuição muito grande no despertar da humanidade. Estamos estudando a obra número 6, Libertação. E o nome é muito próprio, porque essa obra, digamos assim, o grande objetivo dela é a libertação de duas criaturas sofredoras. Um Gregório, que é um espírito bastante infeliz, não obstante ser muito poderoso no mundo das sombras, um juiz de uma cidade estranha nas regiões das sombras, regiões difíceis, regiões infernais, de dor profunda, homem poderoso, um sacerdote, e que, não obstante estar lá há mais de 3 séculos, a sua mãezinha, Matilde, nunca desistiu, porque o amor de mãe o amor é um sentimento inquebrantável, o amor de mãe mais ainda, busca resgatá-lo, busca trazê-lo à reencarnação, para o seu processo de renovação espiritual. E a outra criatura que essa obra se reporta muito bem é Margarida, esta sim, encarnada, que fora esposa de Gregório na última encarnação, provavelmente dele, e ele nutre por ela, não obstante amor, mas também um sentimento de dominação muito forte, porque deseja a morte dela, porque quer que ela esteja ao lado dele. E por isso incumbiu mais de 60 criaturas infelizes, brutalizadas, algozes, etc., com o propósito de que ela desencarne, e que desencarne para não voltar revoltada, louca, porque aí ela vai pedir de tanto sofrer para desencarnar, e seria a forma de recebê-la, ele em seus braços. Que coisa terrível. Então, por intercessão de Matilde, ela pede, então, a Gúbio, um benfeitor afeito a esse tipo de tarefa, para esse duplo resgate, digamos assim, essa dupla libertação, com a peculiaridade de que Gúbio também fora pai de Margarida em encarnações passadas. Então, isso tudo está posto, a gente vem analisando e estudando nessa obra. Hoje, nessa obra, no capítulo 11, Valiosa Experiência, nós vamos analisar esse grande trabalho de Gúbio, um benfeitor sábio, que está infiltrado entre a equipe de obsessores, com o propósito de libertar Margarida. E esse grupo é capitaneado, esse grupo é comandado por Saldanha, esse grupo que busca a morte, que coordena esse grupo de mais de 60 entidades infelizes. E ele infiltrado, que foi um acordo feito com o Gregório, ele tem feito um trabalho de conquista, de buscar conquistar a confiança de Saldanha, essa criatura bastante infeliz, que capitaneia esse grupo imenso de entidades infelizes. E no capítulo passado, é muito interessante a estratégia, que ele procurou saber de Saldanha, afinal de contas, por que ele desempenha com tanto denodo essa tarefa de obsessão grave que busca a morte de Margarida. Ele disse, olha, ódio. Mas ódio por ela? Não, ódio à família dela, porque o pai dele, segundo ele fala, o pai dela, de Margarida, era um juiz, e uma sentença profundamente injusta desgraçou a família dele. Ele começa a historiar essa situação toda, porque o grande objetivo de Gúbio é conquistar a confiança de Saldanha para criar as condições para o socorro posterior, tentar a salvação de Margarida. Então, nós vimos isso no capítulo passado. Vimos também que Gabriel, que é o esposo de Margarida, a levou para assistir uma missa, com propósito também de buscar a melhora dela, e vimos como era que era a ambientação espiritual da missa, vimos tudo isso. E hoje vamos analisar uma outra questão interessante, porque o médico psiquiatra que consultou, que esteve na casa consultando Margarida, chegou a sugestionar, por intuição do amigo espiritual dele, que Gabriel buscasse um templo religioso, à sombra do espiritismo,
visando, quem sabe, se fosse algum problema de ordem espiritual, buscando socorrê-la. E hoje nós vamos ver exatamente isso, essa experiência da busca de Gabriel por esse socorro. Mas não foi a casa espírita, não, ele consultou uma espécie de cartomante, alguém que mercancia com a mediunidade. Nós vamos ver as repercussões disso, né? Que a mediunidade é uma faculdade que Deus concede às criaturas com o propósito de servir, não de ser servido por ela, né? Então, isso é muito interessante. Deixa eu colocar aqui a bateria, que eu também esqueci aqui. É tão interessante a gente ver as repercussões disso, de como será feito esse ambiente, como será esse ambiente, que será visitado por Margarida e Gabriel, né? Como será esse ambiente, não é? Como é que será essa mediunidade que é vendida, o trabalho da mediunidade é vendido? Então, isso nós vamos analisar hoje com muita tranquilidade. Muito bem. Então, começando aqui o capítulo 11, Valiosa Experiência, diz assim André Luiz: atento à sugestão do médico amigo, que sugestão? De procurar ele, Gabriel, uma instituição espírita ou um médium para tentar fazer uma consulta a respeito da situação de Margarida. No dia imediato, essa visita do médico, né? Dispôs Gabriel a conduzir a esposa ao exame de um afamado professor, uma espécie de um cartomante que fazia mercancia da mediunidade em ciências psíquicas, com o intuito de conseguir cooperação bem-fazer. Esse era o propósito, né? Pude reparar, então, diz André Luiz, que a liberdade dos homens no terreno da consulta, volto a dizer, da consulta, é quase restrita, de André Luiz, porquanto, de nosso lado, Gúbio demonstrou profundo desagrado, asseverando-nos discreto que tudo faria para impedir a providência, que somente seria profícuo, segundo ele, se, a seu parecer, se a autoridade, alguém a quem Gabriel recorresse, fosse diferente do assunto, se fosse alguém que tivesse compromisso com a caridade, com o amor, com a fraternidade, etc, etc. Entretanto, o professor indicado, disse Gúbio, na sua opinião, era um desvelado orientador, tinha conhecimentos a respeito dos fenômenos mediúnicos, sim, é fato que ele era um médium, sem dúvida nenhuma, mas não oferecia proveito substancial porque não tinha ele, digamos assim, um compromisso, não praticava a mediunidade aos moldes de que apregoava Jesus, né? Por guardar uma mente muito presa aos interesses vulgares, dos interesses amoedados, do interesse econômico, do interesse da caridade, da renúncia, do amor, etc, etc. Aí disse Google, fazer psiquismo, ou seja, praticar a mediunidade, isso se faz, é uma atividade comum, não é novidade isso aqui, né? Tão comum como qualquer outra. Agora, o essencial, disse ele, é desenvolver o trabalho santificante, ou seja, é a prática da mediunidade, e volto a dizer, o que é mediunidade? O médium é um medianeiro, é o intermediário. Intermediário de quê? No mundo dos espíritos, o mundo dos vivos de cá com os vivos de lá. Essa mediação. Se ele é um medianeiro, para que há, na verdade, a sintonia com os bons espíritos que venham a ajudar, é preciso que haja compromisso, é preciso que haja renúncia, é preciso que haja amor, etc, etc, etc. Se você mercancia, se você, na verdade, vende o seu trabalho, você não pode ter a assistência de entidades comprometidas com o bem, elevadas, que jamais se prestariam a tarefa dessa natureza. Por isso, a resistência de Gúbio de que fosse levada a essa criatura especificamente, a esse médium, né? Visitar medianeiro de reconhecida competência, no trato entre dois mundos, disse Gúbio, senhor de faculdades magníficas no setor informativo, é o mesmo que entrar em contato com um dono de uma soberba fortuna, alguém que tem muito dinheiro, que tem uma fortuna imensa. Mas, estando de conta, o que é que se está fazendo desses bens, disse ele? Se o detentor dessa fortuna, desses grandes bens, não se acha interessado em gastar esses recursos que eles põem a favor da felicidade dos semelhantes, disse eles, o conhecimento e o dinheiro apenas lhe agravarão os compromissos de egoísmo praticado na distração inoperante ou na perda alimentável de tempo. O que quer dizer com isso? A mediunidade, como a fortuna que nos é concedida, nós somos mero usufrutuários. Ninguém é dono dos bens que temos. Se você tem o recurso, o dinheiro, a quantidade, você não utiliza para o bem, esquece os que estão ao seu redor, passando fome, necessidade, e só pensa no egoísmo, em pensar em se beneficiar dele, o dinheiro vai lhe fazer mal, ao invés de fazer bem.
os recursos que Deus nos dá é para dar utilidade àqueles valores. Por isso que nós somos um usufrutuário dessas questões e somos precários. Esses valores são nos dados e podem ser retirados como a mediunidade também. Ela mal utilizada pode ser retirada, né? Porque muitos nós não entendemos a mediunidade. A mediunidade é uma faculdade que Deus nos dá e não pressupõe que ela tenha que ser só alguém com alta moralidade, não. Mas é uma faculdade que Deus dá. Inclusive, a doutrina espírita nos clareia, nos traz informações de que a mediunidade, existem duas naturezas de mediunidade. A mediunidade natural, e essa quase ninguém tem, muito poucas, que pressupõe elevação espiritual, e a mediunidade de prova, que é a grande e esmagadora maioria dos médios são médios de prova. Ou seja, você não conquistou a mediunidade, o que significa que você não conquistou a sua capacidade evolutiva para ter acesso, sintonia com as grandes almas, que essa é a mediunidade natural. Jesus falava todo dia, ele entrava em prece e tinha contato direto com o Criador. Essa é a mediunidade natural. O contato é direto, não se intermediário. Não se intermediário como a mediunidade de prova. Você precisa o medianeiro dos dois planos. Não, você fala direto. O seu contato com as instituições elevadas. Não se medianeiro, não se intermediário, como acontece exatamente com a mediunidade de prova. Então, a mediunidade de prova nos diz Emmanuel, nos diz também, nos diz Emmanuel, nos diz André Luiz, a mediunidade de prova é aquela em que, na verdade, você não conquistou ainda essa mediunidade. Deus lhe dá como empréstimo, uma espécie de um adiantamento, que são as criaturas que se comprometeram muito no passado, cometeram graves erros, e a mediunidade de prova, você vem com ela, com o propósito de ajudar o próximo, porque, especialmente aquele que se prejudicou no passado, né? E avançar alguma coisa, porque na hora que você ajuda alguém, esse bem também lhe traz benefícios. Então, essa é a mediunidade de prova. Só que o médium de prova, ele tem seu calcanhar de Aquiles, ele cometeu seus grandes erros no passado, por isso que é tão difícil lidar com a mediunidade e não cair. São raros, muitas pessoas são médiums, mas raros são aqueles que se sobrepõem, porque a provação da mediunidade é muito forte. Porque se alguém errou no passado e ele tem suas áreas, digamos, de fragilidade, o calcanhar de Aquiles, por exemplo, alguém no passado abusou abusou, por exemplo, do zelo do dinheiro público, passou a mão e etc., se abusou na área da bebida, do álcool, do orgulho, da sexualidade, ele tem essa fragilidade. E as entidades infelizes sabem disso e trabalham exatamente aquele ponto fraco para você não obter o êxito. Porque todos aqueles que trabalham ao lado, ou que buscam levar a luz, o amor e a fraternidade, são inimigos da luz. Nós vimos isso. Então, uma mediunidade é algo muito difícil, precisa ter uma renúncia, um amor muito grande. E aqueles que não trabalham com isso, por isso que eu faço aqui essa analogia. Quem tem o dinheiro farto e não utiliza bem esse recurso, ora, ele vai, ao invés de ser um benefício para ele, será. Por isso que o dinheiro é uma das provas mais complexas e difíceis. Você não dá utilidade, você exacerba o orgulho, ignora o sofrimento dos outros, pode ser, inclusive, uma razão de sua queda, com a mediunidade também. Quantos médiuns são fruto de obsessões graves? Lembra dos mensageiros? Naquele relato, naquela palestra de Telésforo? Quantos estavam lá os médiuns que falharam, arrependidos, nos passaram 30, 40 anos se preparando para a profissão de mediunidade e falharam? É isso que ele está dizendo aqui. Muito bem. Então, olha, apesar da oportunidade, da oportuna observação, André Luiz narrando, notamos que Gabriel, o esposo da moça, da obsidiada, não oferecia receptividade mental que nos favorecesse a modificação desejada. Ou seja, Gabriel não era um mau rapaz, o marido de Margarida, mas ele não meditava, ele não tinha receptividade, não tinha sintonia com os benfeitores que tentavam ajudá-lo. Porque sim, ou seja, Gubbio e André Luiz tentaram fazer com que ele desistisse de levar, não de levar para uma instituição, a um médico, não, levar para aquele especialmente, sem moralidade. Foi tentado isso, mas ele não captou essa informação, né? Mas todo esforço sutil para colocá-lo no outro caminho, que outro caminho? No outro caminho de levar uma instituição espírita, por exemplo, um centro com todas as condições, que ela pudesse efetivamente ser assistida, mas isso, infelizmente, foi um fracasso, né? Gabriel não sabia cultivar meditação, por isso ele não tinha sintonia com as entidades que desejavam passar essa informação para ele, né? Tem que ter sintonia. Embora visivelmente preocupado, se ele com a esposa está preocupado, comentou Gubbio, né? De qualquer modo, disse Gubbio, bom, nós achamos que vai ajudar a servir, já que ele vai levar a esposa a esse médium,
vamos a ele, vamos fazer o que é possível fazer, né? Acompanharemos o casal nessa nova aventura, disse ele. E, em breve tempo, entraríamos em contato com o psiquiatra, o psiquista lembrado, o tal médium que vende os seus serviços, né? Uma espécie, vou dizer, de um cartomante, né? Mais ou menos isso, né? Muito bem. Com muito interesse, como quem sabia de antemão os sucessos que se obrariam, Saldanha, quem é Saldanha? Saldanha é aquele espírito trevoso que coordena esse grupo terrível de 60 instituições, 60 espíritos infelizes, com o propósito de obsidiar gravemente a Margarida. Então, ele era que coordenava. Então, ele, como sabia de antemão o sucesso que dobraria, por que sabia de antemão? Porque ele sabia que, efetivamente, lá naquele local, se mercancia, se vendia o serviço. E o médium que vende os seus serviços, os espíritos que os assistem também se vendem. Então, ele sabia, Saldanha de antemão, que poderia perfeitamente ludibriar, que poderia perfeitamente comprar o serviço das entidades infelizes que trabalhariam junto com o médium. Porque está dizendo, olha, como sabia de antemão o sucesso do Deodario, Saldanha acompanhou as minas providências sem desgaste da jovem senhora. Ele tinha conhecimento prévio que ali, junto àquele médium sem moralidade, não teria êxito, que podia perfeitamente ser ludibriado com o trabalho que ele, Saldanha, faria. Nós vamos ver isso no futuro, em breve, aqui nas próximas linhas. Alguns minutos antes das 11, disse ele, eu estou no vasto salão, que aguardava a chamada. 3 grupos de pessoas, 3 grupos, além do grupo que vinha o marido e o esposo, Gabriel, e Dona Margarida, tinha mais 3 grupos. Na consulta, tinha mais três pessoas para ser consultadas e seus familiares, né? Estou dizendo isso. Que esperavam ansioso para ser analisado, para ser consultado. Demorava-se o professor num gabinete isolado, já consultando uma outra pessoa, atendendo o enfermo mental, que se relegava. Por que ele disse que ele era um enfermo mental? Pelas frases conexas que eu via, a voz alta, a pessoa gritando, falando coisas sem coisa. Então, de pronto, André Luiz já imaginou que ele estava assistindo alguém com problemas mentais graves, né? O médium. Reparei que os presentes se faziam seguido de grande número de desencarnados. Por quê, gente? Lembra, é a mesma coisa da situação de Margarida. Margarida está sofrendo um problema grave de obsessão e tinha aquela quantidade gigantesca de espíritos obsessores que acompanhava ela. Lembra quando ele foi para a igreja, o carro foi lotado em cima, embaixo, nos paralamas de entidades espirituais que foram junto com ela. Aquele grupo capitaneado por Saldanha foi todo, e na casa espírita diferente. Então, ao exemplo desse, outros grupos de criaturas, dos 3 grupos que tinham pessoas obsidiadas, as entidades obsessoras também estavam lá. Você está dizendo isso, né? Para definir corretamente, a casa inteira de André Luiz, mas se assemelhava a uma colmeia de trabalhadores sem corpo físico. E tinha uma infinidade de entidades ali, além dos que acompanhavam os doentes, os próprios da casa, e que, pela natureza do trabalho prestado, também não tinham moralidade, né? Pela natureza do trabalho que era feito ali. Entidades de reduzida expressão evolutiva, por isso que era sem moralidade, que eu falei, e vinham prestando pouca atenção à nossa presença. Então, se essas entidades de pouca evolução, era um indício claro da moralidade do médium. Porque se ele tivesse moralidade e a mediunidade fosse trabalhar a mediunidade com Jesus, ou seja, a mediunidade em conformidade com os ensinos de Jesus, de caridade, de amor, de renúncia, de fraternidade, certamente estaria acompanhado de espíritos dessa natureza. Como, na verdade, ele não tinha essa preocupação e nem tinha essa moralidade, ele se acompanhava com espíritos que eram da mesma natureza dele. E que nós, por sintonia, atraímos aqueles que são semelhantes a nós. Em vista da férrea disposição de Saldanha, no sentido de que manter Margarida sob a custódia pessoal dele, né? Então, Gúbio, alegando que sondar o ambiente, ou seja, o Gúbio disse a Saldanha, vamos dar uma sondada aqui no ambiente, com um propósito, entre aspas, de assegurar o sucesso do trabalho que ia ser feito lá com Margarida, porque ele disfarçava a ideia, ele era um protetor, mas estava ali como se fosse parte da equipe. Olha, Saldanha, vou dar uma sondada, ver se está tudo tranquilo, nosso trabalho. E Saldanha concordou, porque ele estava mesmo, Saldanha estava junto a Margarida, não viu nenhum problema, então se afastou Gúbio, na companhia de André Luiz e de Eloy, né, para fazer um exame junto aos outros consulentes. Lembra que ele falou que tinha mais 3 grupos? Tinha Margarida e o grupo dela, mas tinha mais 3 pessoas doentes, obsidiadas, e seus grupos. E aí ele traz uma análise de cada uma dessas criaturas para ensinarmos a nós
em que circunstâncias se dá esse processo todo, e, ao mesmo tempo, analisar o próprio ambiente em que estava acontecendo essa consulta. Cercamos de uma acolhedora poltrona, em que um cavalheiro de idade madura, dando mostra de evidente moléstia nervosa, ou seja, com os nervos em frangalho, permanecia ladeado de 2 rapazes. Suor frio lhe banhava a fronte, de extrema palidez, disse ele, esse senhor, com traço de terror, ou seja, de alguém que estava vendo, que estava sentindo coisas terríveis, né? O aspecto desse senhor é de que alguém que estivesse vendo, sentindo algo muito difícil, que ele exteriorizava a lipotomia, ou seja, aquele processo que ele estava vivenciando, de agonia, de como se fosse tortura. Lipotomia é mais ou menos isso, de tortura, etc. Um quadro, querendo desmaiar, não querendo desmaiar, aquela situação difícil. Revelou-se torturado por visões pavorosas. Olha aí uma observação importante. No campo íntimo. Somente acessava ele por quê? Lembra da história dos ovoides? Os ovoides, quem, na verdade, é obsidiado pelos ovoides, que estão ligados direto ao seu perispírito, sugando as energias o tempo todo, no processo de vampirização, a pessoa que está sendo obsidiada pelos ovoides sente as vozes, sente a presença, mas não vê, não toca. Mas o tempo todo está ouvindo o que eles falam, os gemidos, os gritos, enfim, é uma coisa terrível. Por isso que esse terror imenso, né? Registrei as perturbações cerebrais e vi, disse André Luiz com assombro, várias formas ovoides, está vendo? Perturba o terror dele, porque os ovoides estão lá, escuras, diferentes em si, aderindo à organização perispírita. Então, ele estava em vários ovoides, sugando ele o tempo todo, e o terror é esse, que ele convivia com os ódios, com os sentimentos infelizes, com as energias deletérias, com os gemidos. Imagine, sem você ver, mas escuta o tempo todo, como a gente já viu lá atrás de outros exemplos, né? Achava interessado em que o nosso instrutor, Gúbio, se pronunciasse. Gúbio, observando meticulosamente a situação, disse ele, de certo preparava valiosos ensinamentos, mas, transcorrido alguns minutos, falou-nos em voz baixa: olha, vejamos que as calamidades fisiológicas podem, o distúrbio da mente, conduzir o homem. E aí é importante a gente, aquela velha frase que a gente sempre fala que é importante: mente sã, corpo sã. Se, na verdade, a mente está perturbada, as doenças do corpo são nada mais que as reverberações da doença da alma. Mas, olha, a mente doente, o distúrbio do corpo, está dizendo, está chamando atenção, olha, veja só, as calamidades que uma mente doente, perturbada como a desse senhor, causa ao corpo. Isso que quer dizer. Dentro da mesma história, André Luiz disse em outra obra, se no dia que a ciência compreender que a doença do corpo são a reverberação da doença da alma, a ciência dará um salto extraordinário, especialmente de um psiquiatra. Boa parte das pessoas que são loucas, boa parte são influências espirituais. Terrível, obsessões graves. Né? Ele está dizendo aqui também. Né? Temos sob nosso olhar, disse Google, o investigador da polícia, em graves perturbações. Por quê? Não soube ele usar com responsabilidade a sua função. Dele abusou para humilhar e ferir. Ou seja, era um policial truculento, absurdo, que torturava, que fazia, que abusava. E isso tudo trouxe graves repercussões ao espírito e à mente dele. Não um processo obsessivo só, mas um complexo de culpa terrível. Né? Durante alguns anos, disse ele, conseguiu manter o remorso à distância. Um tempo. Todavia, cada pensamento de indignação das vítimas, que eram vítimas de açoites, de maus tratos dele, né? Esses sentimentos ficavam, pululavam a mente dele. Passou a circular na atmosfera psíquica, esperando um momento para se fazer sentir. Ou seja, nada que a gente faz é esquecido. Tudo que fazemos é gravado, é filmado e fica na nossa mente. E, normalmente, na hora da velhice, da senectude, essas informações chegam, quando a gente começa a olhar para trás e ver tudo isso acontecer. Ó, com a maneira curiosa que ele procedeu e atraiu, disse Gúbio, a ira de muita gente, mas também a convivência constante de entidades de péssimo comportamento, em que se lhe arruinaram o teor da vida mental. Como assim? Olha, e entidade de péssimo comportamento, por quê? Porque alguém que tem um comportamento dessa natureza, que vive para maltratar os outros, que vive para intimidar os outros, que vive para maltratar as pessoas, quais as companhias por sintonia que vai estar com ele? As entidades que gostam desse tipo de coisa. Porque nós vivemos com as criaturas que temos sintonia. Se esse senhor colocou a sua vida profissional para abusar, para açoitar, para perturbar, enfim, as pessoas, as entidades estavam com ele, que tinham prazer nessa mesma conduta, estavam com ele por sintonia. Então, além de ele ter os sentimentos infelizes daqueles que sofriam as torturas,
e etc., etc., tinha também a convivência com as entidades infelizes, que utilizam da pessoa. São parceiros nesse processo todo. Suga energia e por aí vai. Chegado o tempo de meditar, qual o tempo de meditar? Da velhice, né? Sobre os caminhos percorridos, né? Na intimidade dos primeiros sintomas, de senectude do corpo, da velhice, começa a passar a revista a vida, não é? O remorso abriu-lhe a brecha da fortaleza em que se entrincheirava. O que significa isso, gente? Nós já vimos na obra de André Luiz que o remorso, o sentimento de culpa, é uma via que possibilita os processos obsessivos. Né? É o remorso. E onde é que está esse remorso? Lembra na história do cérebro triuno que André Luiz falava? Lá no purão estão essas informações. Nossos erros, nossos graves erros do passado estão lá. E na hora que a gente não perdoa, não se perdoa, inclusive, e esse sentimento de culpa bate, o remorso, a gente abre um flanco. Está o tempo todo tendo contato com o purão, lá de baixo. Vou lembrar para ninguém esquecer. Na ideia do cérebro triuno de André Luiz, a reencarnação é uma bênção, como na verdade o é. O nosso passado está lá no porão, lá no andar de baixo. No andar do meio, que é a reencarnação, é para a gente fazer essa reforma desse porão. A gente buscar vivenciar e renovar e transformar o hoje e o passado. Para modificar-se isso, os erros do passado, perdão, com auto-perdão, etc, etc. E para isso a gente acessa o segundo andar, que é o divino, o sublime, a oração, a prece, buscando força para modificar o hoje. É exatamente isso. Como esse senhor não tinha essa grandeza da alma, ou seja, estava ele com um grande remorso, que lembrando o passado, do erro. Então, aí ele abriu o flanco para quem fez mal, da quem ele fez mal, obsidiá-lo, e o próprio remorso, a sua mente culpada, que é quem cobra o maior tributo, o maior tribunal, o mais inclemente de todos. Muito bem. Está dizendo aqui. Muito bem. As forças acumuladas dos pensamentos destrutivos, do mal que fez, que estava o tempo todo na cabeça dele, que provocou por si mesmo, através de condutas irrefletidas, que se entregou vivamente, libertado de súbito pela aflição e pelo medo, porque você, quando olha, meu Deus, eu cometi isso, eu fiz, meu Jesus, o que é que eu fiz da minha vida? O medo vem porque todos nós sabemos as consequências dos nossos atos. Nós escolhemos que contamos, todas as religiões falam isso. E na senectude, você que está numa vida tão agitada, você não pensa tanto mais. Lá na frente pensa, meu Deus, o que eu fiz, quais serão as consequências disso? Então, o medo, a aflição dele, com esses pensamentos que povoaram a mente dele, ninguém esquece de nada, e o medo das consequências. Então, quebraram ali a resistência orgânica, ou seja, isso comprometeu o físico. O que significa isso? A mente em desalinho, a mente culpada, ela desequilibra todo o corpo. Porque o corpo de carne nada mais é do que a vestimenta do corpo espiritual. Se meu espírito está mal, com a mente desequilibrada, isso reverbera em doença para o corpo. Você falou atrás, as consequências de uma mente desalinhada para o corpo físico. É exatamente o que esse senhor está acontecendo com ele, né? Olha, o medo quebraram a resistência orgânica. As doenças chegaram. Quais tempestades que sucedem, furiosas, arrombando a represa frágil, como que se acredita conter o impulso crescendo das águas. Não. Olha, nosso corpo, em princípio jovem, forte, não sente tanto, mas lá na frente, o corpo vai envelhecendo, a resistência vai diminuindo, nosso corpo, aquela barragem que é como o nosso corpo físico, começa a deteriorar. Né? E está dizendo isso. Sobrevindo a crise. Que crise? Do medo, da aflição. Né? Energia desequilibrada da mente, o remorso, a culpa, começa a comprometer todo o organismo físico. Em desvario, vergastando-lhe, comprometendo-lhe os delicados órgãos do corpo físico. Isso reverbera. Todo esse desequilíbrio da mente, do espírito desequilibrado, reverbera no corpo, começa a comprometer órgãos que sobrecarrega essas informações, esse sentimento desequilibrado, termina trazendo doenças coronarianas, doenças no rim, no fígado, e por aí vai, né? Fazer isso. Os mais vulneráveis sofreram, disse ele, consequências terríveis. Os mais vulneráveis, órgão do corpo físico, regacharam-los dedicados, órgão do corpo físico. Os mais vulneráveis sofreram consequências terríveis. É a história da menção e corrupção. Então, sentindo-nos as interrogações silenciosas, André Luiz dizendo, quanto à solução do possível, de como resolver esse problema, perguntou André Luiz. Disse então Gubbio, olha, esse amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo, o sentimento de culpa, o remorso, né? Atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Ou seja, ele também é a história do perdão, porque a gente não entende, quando Jesus falava perdoe até 7, não até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes,
Não significa só que tem que perdoar os outros, não. O auto-perdão. Se eu não perdoo nem a mim próprio, esse sentimento de culpa é pior. Minha mente culpada cobra de mim. Então, o auto-perdão ela é muito importante. Ah, meu Deus, eu cometi erro, mas peço perdão àqueles a quem eu cometi. Rogo a Deus nos dê força, nos dê coragem. Também ilumine o coração das criaturas que eu ofendi e vou dedicar o resto da minha vida a tentar fazer o bem. Porque dizia Simão Pedro que o amor cobre a multidão de pecados. Então, o auto-perdão também é muito interessante. E ele não tinha esse auto-perdão. O remorso bateu forte, isso comprometeu a saúde dele, né? Só a extrema modificação mental, isso é como dizendo, mas como é que ele pode se resolver o problema desse senhor? Olha, só com a extrema modificação mental para o bem, poderá conservá-lo no vale físico. Ou seja, se ele não modificar, sabe, ele vai morrer. Só para conservar no vale físico, ele vai morrer. Por quê? Porque esse sentimento de culpa terrível está comprometendo seus órgãos físicos, sua mente culpada, além das entidades que ele prejudicou, que também estão perturbando ele. Então, ele precisa modificar-se, pensar no bem, praticar o bem, fazer sua reforma, se transformar. Sempre é tempo, né? Uma fé renovadora, disse Gúbio, com esforço de reforma persistente, reforma íntima e digna da vida moral, mais nobre, conferir-lhe-á diretrizes superiores, dotando ele de forças imprescindíveis de autorrestauração. Quer dizer, é isso que é importante. Sempre é tempo, nunca é tarde para você se renovar, para você se transformar. Se até hoje eu cometi graves erros, mas se eu tenho o desejo de modificar-se, roga a Deus se fosse coragem, virá ajuda. Porque nós somos filhos de Deus e jamais faltará ajuda e assistência. Pode precisa querer. Se você não quer, aí paciência. O desespero toma conta. O desespero, a angústia, o remorso, aí deteriora e a pessoa morre mais cedo, como é o caso desse senhor aqui, né? Permanece dominado, disse ele, pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados escuros, pelo simples prazer de espancar infelizes a pretexto de salvaguardar a harmonia social. Quer dizer, como se justificasse você arrancar o couro dos outros sob suposta informação, achar que ia fazer um bem à sociedade, espancando, maltratando os outros, né? Essa informação está lá no porão, né? E chega a memória. Aí diz Google, a memória é um disco vivo e milagroso. Tudo está lá guardado, disse ele. Fotografa as imagens de nossas ações, todas, e recolhe o som. Então, não só as imagens como o som, ninguém esquece nunca do que se fez, está tudo guardadinho lá, tudo nos escaninhos da alma, né? Então, um disco vivo, né? Recolhe o som. Porque falamos e ouvimos, não só que falamos, que ouvimos também, está tudo guardadinho lá. Por isso a doutrina espírita nos fala que a gente tem que ter um cuidado não só pelo que fala, mas que se pensa também, está tudo guardado nos nossos pensamentos, também. Tem que ter muito cuidado. E o vigiar e orar que Jesus fala é tão importante, tem que ser um mantra na vida de cada um de nós, né? Isso é muito importante. Por intermédio dela, quem? Da mente, da memória, disse ele, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. É aquela velha história que eu falo tanto, que a mente é o tribunal mais inclemente de todos. Vamos ser absolvidos se tiver coisas boas lá, dos males que fizemos, se perdoamos, se fizemos o bem, etc., porque o amor cobre a multidão de pecados, ou condenados, se nada fazemos para atenuar as nossas angústias, nossos ódios, os males que cometemos no passado, né? Muito bem. O assunto era sedutor, disse André Luiz, mas não podia acordar demasiada, fazer muitas perguntas, porque Saldanha estava de olho, né? De olho, e outros espíritos também, naquele ambiente, começaram a desconfiar do trabalho. Então, Gúbio passou conosco para outro caso. Lembra que eram 3 casos? O primeiro, já vimos, esse investigador. Ele chegou mais ou menos à compreensão e trouxe para nós essas informações que são importantes para entender as consequências dos nossos atos, lei da ação e da reação, né? Qual o remédio para modificar isso. E dos 3 casos, vamos analisar agora os outros 2, enquanto espera a consulta de Margarida, certo? Isso tudo está no gabinete do médium lá, então esperamos ser atendido. Volto a dizer, não é uma casa espírita, jamais, não é. É um gabinete, é um escritório, onde se fazia negócio com mediunidade, certo? É importante que a gente entenda isso. Em casa espírita, ninguém cobra por consulta mediúnica. É importante entender isso, né? À beirama de um divã em que uma respeitável senhora se sentia ao lado de uma jovem, anêmica, parecendo-se a avó e neta, disse André Luiz. Os dois espíritos de aspectos sinistros rodeavam a menina. Era obsidiada a menina. Estava com a avó. Como se devesse estar custodiada por 2 guardas tirando. Ou seja, os 2 espíritos com 2 guardas. O espírito da menina ali, tiranizando ela o tempo todo, obsidiando,
o tempo todo, subjugando a menina, né? A matrona, ou seja, a vozinha, aflitamente aguardava o estando da consulta. A vozinha, preocupada com a situação grave da netinha, né? A jovem, que preferia disparates, não falava por si, ou seja, ela não estava falando, ela não estava falando o que vinha na mente dela, ela era apenas porta-voz das entidades das sombras, né? Fios tênues de Sandra Luiz, de energia magnética, ligavam-lhe o cérebro, do cérebro e a cabeça do irmão infeliz. Era mente a mente ligado, né? Mente a mente, que ele mantinha se mantinha à esquerda. Se ela estava subjugada, ela na verdade não tinha, a opinião dela não valia, ela era o dele que estava subjugando ela o tempo todo. Achava-se que ela falava impropérios, que era ele que estava falando por ela, né? Achava-se absolutamente controlada pelos pensamentos dele, por isso que era subjugação. A maneira de magnetizador magnetizado e magnetizador. Como se fosse uma espécie de hipnose. Lembra que estudou lá até nos capítulos passados? A hipnose que pode ser usada para o bem ou para o mal. Os processos de obsessão, usa-se muito o processo da hipnose nos processos obsessivos, né? A doente ria, a menina ria, sem propósito, conversava a esmo, reportando-se a projetos de vingança que não era dela, era da entidade que estava querendo vingá-la, na verdade, com todas as características de idiotia e inconsciência, diz André Luiz. Esse era o quadro que ele traçou da menina. Então, Gubbio examinou com atenção a menina e disse, olha, encontramos aqui um doloroso drama do passado, disse ele. Isso aqui não é um questão da presente reencarnação, do passado isso. A vida pode ser considerada na conta estreita de uma existência carnal. A vida não pode ser considerada a conta estreita da existência carnal. Não. Abrange a eternidade, disse Gubbio. É infinita nos séculos infinitos. Ou seja, tudo aquilo que fizemos desde que fomos criados para cá está tudo lá guardado. Isso tudo reverbera. O bem ou o mal que fizemos no passado também tem repercussão hoje. Nós hoje somos a soma de tudo que fomos desde o começo até hoje. E tudo isso está na nossa conta, está nos caminhos da alma, mas quer dizer isso. Não, algumas pessoas imaginam só dessa encarnação que fez de bom e de ruim, não. Nós somos a somatória de tudo isso, né? Essa menina, disse Gubbio, comprometeu-se gravemente no passado, né? Desposou um homem, se casou com alguém e desviou-lhe o irmão para vicioso caminho. Ela casou com um irmão e teve um relacionamento com o irmão dele. Olha que situação grave. Casou com um esposo dela e teve um relacionamento grave com seu irmão, que causou um desastre, não podia dar certo, né? O primeiro suicidou-se, o marido dela, quando soube da situação. E o segundo asilou-se no fundo do Vale da Loucura. Ou seja, um suicidou e outro ficou louco, em função das circunstâncias. E essa menina foi a causadora disso. Por isso, disse ele, eles aqui, o de hoje espírito está obsidiando ela, presente ao lado dela, para a deplorável vingança em função da conduta dela do passado. Haveria necessidade de ter essa vingança? Não, se eles fossem espíritos mais elevados, que pudessem ter se trabalhado, não precisaria estar ali. Não obstante, a mente dela culpada, e tem que se trabalhar para isso, porque tudo que a gente faz, o mal que a gente fez terá que ser, terá que ser trabalhado, terá que ser pago, tudo o mal que a gente fez, né? Muito bem. Na atualidade, disse André Luiz, Gubbio começando, a vozinha preparou para essa menina um casamento nobre, receando deixá-la desencarnar e deixar a menina ter a própria sorte. Certamente era a única neta, né? Entretanto, em véspera de concretização do casamento benéfico, plano benéfico, ambas as vítimas, os dois irmãos, vítimas dela no passado, vítimas de outro tempo, mentalmente cristalizados, no propósito de desesforra, buscam impedir-lhe a união esponsalista. Eles estão tentando de todo jeito evitar o casamento e querem a derrocada dela. Eles querem efetivamente que ela sofra imensamente pelo mal. Fizeram, porque efetivamente eles também eram espíritos ainda profundamente inferiores, né? A verdade é essa. Pois o marido ultrajado, ou seja, o marido dela, na primeira fase da evolução, de evolução, assim, em fase primária de evolução, ou seja, não tem evolução, se tivesse não estava obsidiando-a, né? Ainda não conseguiu esquecer-se a falta e ocupa-lhe os centros da fala e do equilíbrio. Exatamente isso que está obsidiando-a e, inclusive, deixando ela numa situação de controle total por parte dele, né? Enche-lhe a mente de ideias dele, subjuga, ou seja, ela está sob subjugação, e que requisita-lhe a presença na esfera em que se encontra. Ou seja, é um caso semelhante, parecido com o de Gregório. Ele, na verdade, teve um problema no passado,
Gregório está tentando a morte de todo jeito de Margarida, tem 60 obsessores, ele também quer que ela morra e vá lá quando ele está. Olha aí. Subjugando e requisita-lhe a presença na esfera que se encontra. É uma menina. Ele quer que ela morra quanto antes possível, que ele quer tê-la lá na região. Teve um problema grave com ela, tem ligação com ela, deseja que ela morra para junto dele. Olha que coisa impressionante. É um caso semelhante ao de Gregório, né? Permanece a pobrezinha saturada de fluidos em que não pertence. O fluido é dela, as entidades infelizes que perturbam 48 horas, 24 horas por dia. Certamente já peregrinou por diversos consultórios de psiquiatria, disse Rubio, sem resultado, porque o problema não é psíquico. O problema não é a doença, como é o caso de Margarida. São problemas de ordem espirituais, né? De obsessões graves, e vem até aqui procurando socorro. Encontrará remédio adequado? Perguntou Eloy a Gúbio. Não me parece muito bem encaminhado. Assim, aqui não é o lugar. Se ela quer tratar o problema da obsessão, aqui não. No máximo um paliativo, né? Estou dizendo ele. Exige renovação interior. É preciso que ela se transforme como investigador. É preciso. É feito um trabalho, certamente, de desobsessão e tal, mas sim que ela reaja, né? Porque eu não acredito, não obterá nessa casa, senão um ligeiro paliativo. Em caso de obsessão como este, disse ele, em que a paciente ainda pode reagir com segurança, faz-se imprescindível o curso pessoal de resistência. Ela precisa se renovar, se transformar e buscar também uma instituição que efetivamente prime pelo trabalho de diálogo com as entidades espirituais, um processo de obsessão, claro, as instituições espíritas ou do gênero, né? Não adianta retirar a sucata, eu achei interessante isso aqui. Não adianta retirar a sucata que perturba o ímã, quando o próprio ímã continua atraindo pela sucata. O que quer dizer com isso? Se ela não se renova, não se transforma, nem que tire a entidade espiritual, eles continuam se atraindo uns aos outros e volta. É a história. A sucata atraindo o ímã e o ímã atraindo a sucata. Não adianta. Se ela não se renovar, não vai adiantar. Há casos tão graves de obsessão que se retirar o obsessor imediato, a pessoa morre. Há uma dependência imensa um do outro. Né? Está dizendo isso. Então, é preciso que ela se renove, se transforme. Do contrário, não vai resolver o problema. Efetivamente, seríamos singularmente favorecidos por ensinamentos novos se persistíssemos no estudo em foco, disse André Luiz. Mas Saldanha, de longe, endereçava o olhar indagador e tal, sobre a situação. E então, Gubis, não, vamos passar para o próximo aqui para evitar desconfiança. Buscamos um recanto escuro do salão, onde dois homens em idade madura se mantinham em silêncio. De imediato, reconhecemos que um deles guardava indiscutíveis equilíbrios orgânicos. Era exatamente um senhor e um acompanhante dele, encarnados os dois, certo? Um bastante doente, era o terceiro caso, o primeiro era investigador, o segundo estava na companhia da avó, e esse que estava na companhia, não sei se de um irmão, não sei, de uma outra pessoa, certo? Muito pálido e abatido, o doente demonstrava sinais de profunda inquietação. Junto dele se encontrava uma entidade desencarnada de humilde aspecto, que já é um sinal interessante. Normalmente as criaturas infelizes, profundamente felizes, não são nada de humilde, ao contrário. São criaturas de nariz empinado, arrogantes, etc, etc. Tomei por parte integrante da vasta coleção de espíritos perturbados que ele funcionava, desequilibrados, espíritos sem moralidade. André Luiz, equivocadamente. Entretanto, com uma agradável surpresa para mim, dirigiu-se ele a essa entidade, a Gúbio, exclamando da seguinte maneira discreta: já lhe identifiquei vocês, disse a entidade, pelo tom vibratório, a posição de amigos do bem. Ou seja, ele disse: olha, eu identifiquei vocês como amigos do bem. Então, foi trazer informações a respeito do senhor que estava lá doente. Indicando o enfermo, acentuou: veja aqui, venho aqui na defesa desse amigo. Segundo estarão informados, dispomos no recinto de um vigoroso operador mediúnico, sem iluminação interior, de maior vulto. Ou seja, ele é um médium, sem dúvida nenhuma, é um médium importante. Ou seja, medianeira entre os dois planos, mas não tem moralidade. Está explicando se iluminação interior significa isso. Ele tem mediunidade. Volto a dizer, a mediunidade não só é dada a quem tem moralidade. Tem muitas pessoas médios ignorantes, né? Assalariou, olha que interessante, aí a entidade está falando do médium. Assalariou ele algumas dezenas de espíritos desencarnados de educação incipiente, porque se tivesse espíritos elevados, não estaria num ambiente como aquele, né? Que ele absorvem as emanações e trabalham cegamente sobre as suas ordens, tanto para o bem quanto para o mal. Essa informação é interessante. Que é a história de para o bem e para o mal? Nós sabemos, sim, de muitas criaturas que têm em algumas instituições que fazem a história de um trabalho, né, para fazer o mal. Isso acontece, gente. E é mediunidade também.
do trabalho para fazer o mal, isso, fazer aquilo, fazer sei lá, um trabalho. Isso aí está sendo tanto para o bem como para o mal. Você é um medianeiro e faz negócio com a mediunidade. Olha, coisa grave, né? Ele está dizendo que aquele médium tem um grupo de entidades que não tem moralidade, que trabalha para ele, tanto para fazer o bem como para fazer o mal. Então, ele faz qualquer negócio. O negócio é ter dinheiro na jogada. E a questão, nessa casa, o enfermo não é amparado pelo socorrista, de que se vem valer, e sim pela assistência espiritual edificante, de que possa desfrutar. Ou seja, ali o médium não faz um trabalho de passista, ele não faz um trabalho ali de doutrinador da entidade espiritual que esteja obsidiando. Não faz isso, não. Ele apenas é uma consulta. Ele se desdobra e busca a informação das entidades espirituais, que o quadro é esse, aquele, tal, né? Mas não faz tratamento de obsessão, não é essa a ideia. Não é uma casa espírita, volto a dizer, é um consultório de um médium, de um cartomante da vida, né? E por que eu indagasse, diz André Luiz, com respeito ao doente, o senhor que estava ali doente, então o senhor, a entidade disse, esse companheiro é austero administrador do serviço público. Na condição de mordomo, de alguém que toma conta da coisa pública, disciplinador, incapaz de usar o algodão da ternura em feridas alheias, adquiriu ódios gratuitos e silenciosas perseguições, que eles vergastam a mente, sem cessar, desde muitos anos, com perigosos reflexos no sistema circulatório, zonas menos resistentes do seu código físico. O que quer dizer com isso? Esse senhor aqui é um administrador público, é um funcionário importante, né? Só que ele é austero, ele é honesto, é verdade, mas é muito duro. Ele não busca ter caridade para com as pessoas que ele busca corrigir, ele é inclemente, ele é muito austero demais, é muito rigoroso demais, é incapaz de entender a dificuldade dos outros, não tem indulgência para com os problemas dos outros, ele é muito duro, qualquer coisa ele já pune, qualquer coisa ele não busca o diálogo, essa criatura. E por isso mesmo ele adquiriu muitas intrigas dentro da repartição, ódio das pessoas que ele, de alguma sorte, puniu, ou coisa do gênero, né? E essas energias deletérias têm comprometido a saúde dele, porque ele atraiu muitos ódios, muitos ressentimentos, etc., em função da conduta dele, uma obstância honesto, mas muito duro, muito inflexível. Isso não é uma coisa boa. A reflexão é às vezes, explicando isso. Semelhantes ataques a forças imponderáveis visaram igualmente o fígado e o baço, que assimilaram a história da mente desequilibrada, que assume, que reflete em alguns espaços do corpo, o baço e o fígado absorveram essas energias harmoniosas que ele recebe, que se revelaram em lamentáveis condições. Tanto o baço dele como o fígado tem sido o endereçamento das energias que a mente tem disparado no corpo dele, comprometendo gravemente a sua situação física. Acontece, porém, que a grande corrente de perseguidores, daqueles que ele puniu com rigor, despertados de sua posição, a doação enérgica educativa, conseguiu insinuar, olha que coisa interessante, coisa importante, nos médicos que assistem, médico encarnado, que o assistem à necessidade de uma intervenção na vesícula biliar, preparando-lhe, com isso, um choque operatório, um choque anafilático, imagino eu, que lhe imporá a morte inesperada no corpo. Ou seja, essas entidades infelizes, sabendo da gravidade, as entidades sabem, os obsessores sabem o local da fragilidade. E há vários informes, por exemplo, o obsessor não deseja que o remédio que você toma chegue até o órgão que está precisando da ajuda do remédio da ação. Às vezes ele intercepta o remédio no meio do caminho. Como aqui nesse caso, esse senhor ia ao médico e intuir o médico também é um médico também, é pouco vigilante, porque disse muito bem o benfeitor do médico no capítulo anterior. Se os médicos orassem, se os médicos orassem, porque todo médico tem assistência espiritual de Deus visando o desempenho de sua atividade, mesmo que ele seja materialista, disse o benfeitor. Então, algum médico, possivelmente, também, que não primava, certamente, desse cuidado da meditação, do vigiar e orar, foi insinuado pelas entidades infelizes que não amavam esse senhor a sugerir uma cirurgia. Olha, uma cirurgia da vesícula biliar. Porque a situação dela era tão grave que as entidades infelizes sabiam que se ele fizesse a cirurgia, podia ter um choque anafilático e morrer da cirurgia. Olha a coisa mais grave, né? Intuído pelas entidades infelizes. Veja só. Por isso, Kardec fala que nós somos mais intuídos
pelas entidades espirituais que imaginamos, muitas vezes, somos dirigidos por eles. É uma prova disso, né? Como, na verdade, nós sofremos a repercussão, sofremos como é que eu vou dizer? Sofremos o encadeamento, o pensamento, a influência, a palavra certa, a influência das entidades infelizes. Chegaram, inclusive, a influenciar o médico, a sugerir uma cirurgia que poderia matá-lo com um choque anafilático. O plano, disse o benfeitor, foi admiravelmente bem delineado. Ou seja, o plano está posto, está muito bem bolado para ele dar das sombras, e esse risco é grande. Entretanto, pelo bem que existe, olha, outra informação interessante, entretanto, pelo bem que existe no fundo da severidade dele, como administrador público, rigoroso, praticando certo, bem, mas o bem que ele faz com isso, mas não precisa com esse rigor todo, com que o nosso companheiro tem agido, essa rigorosidade toda, buscamos socorrê-los através de um médium, que vai ser a consulta, que deliberou visitar. Podia ter na instituição espírita, mas não foi. O que deliberou foi aquele, e ali o benfeitor estava lá, na qualidade de amigo espiritual dele, tentando socorrê-lo. Recebi instruções de quem? Das entidades espirituais, dos amigos espirituais dele, enfim, do mundo espiritual. Recebi instruções no sentido de obstar. Obstar o quê? A operação cirúrgica. De tentar intuir o médium a, na verdade, fazer com que ele desista da cirurgia. Esse é o objetivo, né? E confio na vitória da minha tarefa. O objetivo de estar lá, na qualidade de amigo espiritual dele, é para tentar influenciar o médium a dizer, olha, amigo, não faça essa cirurgia, não é o caso dessa cirurgia, né? Isso é interessante, né? Esse era o objetivo, né? Que se estivesse efetivamente no local, numa instituição em que a mediunidade fosse praticada com amor, a possibilidade de sucesso seria muito maior, porque não só seria trabalhado os obsessores, mas também seria trabalhado a questão orgânica e um diagnóstico mais adequado em função da grandeza. Nós sabemos, na Casa Espírita, nós estudamos isso aqui outras vezes, o ambiente da Casa Espírita, na sala mediúnica, é uma equipe imensa. Eu estou falando só de médios, não, médios encarnados são menos. Mas a equipe espiritual do outro lado é muito maior, que há toda uma coordenação do lado de lá. Só é admitido as entidades a se incorporar no médio com autorização do lado de lá. Essa é a mediunidade com Jesus. Há todo um cuidado, há todo um trabalho dos benfeitores da casa que tem todo um cuidado ali, tudo é tratado. Os médios são tratados, são trabalhados para poder ser assistidos, para que, na verdade, possam desempenhar seu trabalho e que não afete a sua própria saúde. Nós vimos isso. Isso é uma instituição onde todo esse trabalho é feito. Algumas entidades sequer são permitidas que entrem, há faixas vibratórias para evitar que se entre, que incorpore. Num lugar como esse, não tem uma moralidade. Não há nada disso, porque, na verdade, não há compromisso na renúncia no amor, na fraternidade, etc. Não é a mediunidade praticada, a mediunidade com Jesus. Não é. Né? Muito bem. Francamente, eu gostaria de levar a efeito, diz André Luiz, eu gostaria muito de examinar esse senhor, diz André Luiz, para saber o comprometimento dos golpes, que André Luiz é médico, né? Gostaria de saber as repercussões dos golpes mentais da mente dele culpada. Mas Gubi chamou a atenção, olha, ninguém está aqui para isso. Cabe-nos a execução de deveres importantes. E precisamos retornar lá para Saldanha, senão ela começar. Você disse que ia dar uma olhada no ambiente. Se ele está aqui trabalhando e está aqui fazendo análise, etc., ele vai se confiar. Vamos voltar para lá. Nosso objetivo é esse, disse ele. O problema de Margarida era complexo e competir-nos enfrentar a solução de ano firme, disse ele. Então, Saldanha ficou o obsessor de Saldanha, sentindo-se um sucesso espontâneo, acolheu-nos com desconfiança, sem desconfiança. Na verdade, se ele disser que ia dar uma olhada no ambiente para evitar qualquer problema que desse errado no processo obsessivo, para tudo der certo, e se eles voltaram, então, Saldanha não desconfiou de nada, achou que estava tudo tranquilo. Assumindo, aí Saldanha, conversando com o Gúbio e André Luiz e Eloy, assumindo o ar de pessoa super inteligente, satisfeito com o sucesso da empresa, ele sabia que ia ter sucesso na empreitada, porque conhecia a forma de como assalariar as entidades espirituais, como, na verdade, sabia-se que o próprio médium era assalariado, disse ele. Comunicou a Gúbio que resolvera solicitar, olha que impressionante, essa informação é muito importante, resolvera solicitar a neutralidade dos seres espirituais do professor operante. Ou seja, ele ia convocar as entidades que trabalhavam na assistência espiritual ao médium
para pedir neutralidade. Olha, não falem nada, não digam que ela está sendo obsidiada, não digam nada. E você vai ter em troca o pagamento de vocês. Olha que coisa impressionante. Por que, volto a dizer, esse tipo de coisa acontecia num ambiente como esse? Porque ali a mediunidade não era praticado, a mediunidade com Jesus, ou seja, Deus nos dá a mediunidade, nos dá essa faculdade do Espírito para fazermos o bem dela, aplicarmos o bem dela, com ela, caridade, amor, renúncia, etc, etc. Se você faz negócio com a mediunidade, certamente as entidades que vocês comunicam, já que são médium, medianeiros, são entidades que também mercantejam, faz negócio com a atuação deles. É exatamente o que vai acontecer com o Saldanha. Vai comprar o trabalho das entidades que se comunicarão através do médium para fazer o jogo dele. Olha aí. A neutralidade, para eles não falar, não intuir o médium de jeito nenhum a dizer o real problema de Margarida. Olha que coisa impressionante. Com fina sagacidade, asseverou que era necessário evitar a piedade do médium, que ele se condoesse com a situação de Margarida. Né? Evitar isso. E confundir as observações. Para aí sim mandar chamar a equipe, o chefe da equipe de espíritos que os comunicar, que ajuda o médium, né? Para conversar com ele. Né? Rogou a presença de um dos colaboradores mais influentes, um dos médicos que comandava a equipe espiritual que atuava junto com o médium. Né? Olha que coisa interessante. Colaboradores. Sim, evitar. Em seguida, essa explicação que foi dada, rogou a presença de um dos colaboradores mais influentes. E apareceu diante de nós a esquisita figura de um anão, de semblante enigmático e expressivo. Expedito era o nome desse anão, que coordenava um dos coordenadores da equipe espiritual que atuavam dando suporte ao médium. Olha que interessante. Saldanha pediu-lhe cooperação, esclarecendo que o operador da casa não deveria penetrar o problema de Margarida na intimidade. Você olha, converse na hora que ele for pedir opinião, porque, deixa claro, aí o trabalho médio não é de desobsidiar ninguém, não, ele apenas conversa, é uma consulta, não há trabalho de doutrinação com o espírito nesse ambiente, ainda não é instituição espírita. Então, ele apenas conversava com os espíritos e trazia um diagnóstico. O caso dela é esse, é o caso daquele. Olha, no caso dela, não vão dizer nunca o médium que o problema dela é obsessivo. Não vai dizer isso. Né? Vem a interferência imensa das entidades infelizes, dos obsessores, junto aos espíritos que estavam trabalhando com o médium. Veja só que impressionante. A prova de que, efetivamente, esses espíritos não tinham moralidade alguma. Essa moralidade jamais se prestava um tipo de trabalho com esse. Seria apenas fazer a caridade. Prometia-lhe quem? Saldanha, o chefe dos obsessores, prometia ao anão, em troca do favor, olha aí o negócio, não só a ele, mas toda a equipe de espíritos que estavam ali ajudando o médium, não só para ele, o negócio era para todos, mas também dos outros auxiliares no assunto, excelente remuneração, olha aí. Remuneração, venda, negócio, em colônia não distante, ou seja, olha, fique tranquilo, faça o que eu estou dizendo, oriente o médium conforme o que eu estou lhe pedindo, para não dizer o caso real, que vocês vão ser muito bem remunerados. Né? E descreveu-lhe com largas promessas quanto lhe poderia proporcionar o presente, o regalo. Né? E prazer, não só presente, em presente que ele ia receber, mas em prazeres. Olha que coisa impressionante. O que demonstra claramente a natureza desses espíritos. Que se fosse espírito com uma certa elevação espiritual, jamais se prestaria não só a fazer negócio, primeiro, e segundo, a prazer no cortiço de entidades perturbadas e ignorantes. Olha, prazer, uma espécie de um prostíbulo, um bordel, que no espiritual também tem essas questões. Né? Coisa impressionante. Né? Onde conheceramos Gregório, ou seja, lá na cidade estranha, que é André Luiz, Eloy e Gubo, conheceram Gregório. Essas entidades inferiores que estavam assistindo o médium, mostram que ele não tem moralidade, iam lá para curtir uma noitada lá nesse cortiço com entidades perturbadas e ignorantes. Imagina aí a natureza dessas criaturas. Né? O serviçal manifestou indisfaçável contentamento, o negócio feito, né? O chefe dos espíritos, o negócio feito. E assegurou que o médium não perceberia patavina. Ou seja, veja o nível desses espíritos. Né? Com justificada curiosidade, acompanhei o desenrolar dos acontecimentos. André Luiz ficou só de olho, sabendo. Logo à entrada do gabinete, quando ele ia entrar já para a consulta de Margarida, percebi que o local da consulta não inspirava confiança. Primeiro, não existiam barreiras
vibratórias, para evitar que determinados espíritos não entrassem. Se fossem instituições espíritas, existiam essas questões, né? O professor, ou seja, o médium, impôs imediatamente a combinar o preço do trabalho. Olha, isso aqui vai custar tanto, essa consulta custa tanto, se eu logo de pagar, e pedindo um adiantado ao marido de Margarida. Se eu pagar logo tanto, eu pago o resto no final. Ou seja, era um balcão de negócio, né? O intercâmbio ali entre duas esferas se resumia a negócio, disse André Luiz. Negócio. Caridade, renúncia, amor, nada disso. Era negócio. Tanto para o bem quanto para o mal. Olha que coisa. Tão comum quanto em qualquer outro. Né? Negócio e ponto. Como fosse uma banca de mercado. Fazia negócio, vendia, fazia, acontecia. Sem detença, reconheci que o médium que se podia controlar. De algum modo, os espíritos que se alimentavam, faziam negócio com ele, do seu esforço, era também facilmente controlado por ele. Ou seja, tanto eles quase controlavam os médios, vamos explicar por quê, que eles controlavam as entidades, os espíritos estavam ali, porque se beneficiavam das energias que emanavam dele, uma espécie de vampirização. Era o pagamento, né? Mas também ele era controlado por eles, já que eles podiam dar as informações que quisessem. Não tinha crivo de uma equipe espiritual fazendo esse trabalho de coordenação. Não existia isso, não existe. Olha que coisa interessante. Era uma banca de negócio. Disse ele. Tá. O recinto jazia de repleto de entidades na fase primária de evolução, ignorantes, traduzindo, né? Saldanha, excessivamente atarefado, anunciou-nos que presidiria de perto todo o processo para evitar que desse alguma coisa errada. Ele estava coordenando tudo, para evitar que os espíritos lá não descumprissem o acordo feito com ele, né? A automação mediúnica. Notificou a André Luiz aqui, prazeroso, que podia ficar à vontade para ver como é que ia acontecer aquele espetáculo dantesco, né? Em razão disso, podíamos analisar os fatos, tal, recolhendo as lições. Em companhia de Google. Muito bem. Depois de visualmente satisfeito, quem? No acordo financeiro, quem? O vidente, o médium, fez um negócio, recebeu dinheiro, tal, ficou satisfeito com o dinheiro que cobrou. Em profunda concentração, notei que o fluxo de energias começou, então, o processo mediúnico, que ele, efetivamente, era um médium que tinha grandes possibilidades, né? O fluxo de energias que emanavam dele através de todos os poros, mas muito em particular pela boca, nas narinas, nos ouvidos e no peito. Ele emanava essas energias, é uma espécie de fluido, né? Fluido magnético, né? Aquela força semelhante a vapor fino e sutil, como que povoava o ambiente acanhado, e reparei que as individualidades de ordem primária ou retardados, ou seja, os espíritos que estavam ali ajudando ele, que coadjuvavam o médio, aquele mesmo entidades espirituais que fizeram negócio, que coadjuvavam em suas incursões em nosso plano, soviam, ou seja, absorviam aquelas energias, se alimentavam delas, é como se fosse uma espécie de uma vampirização, né? Se alimentavam, né? Sustentando-se dela, era o alimento deles. Quanto se nutre o homem comum de proteína, carboidrato e vitamina. Nós vemos vários casos disso. Nem sempre os processos de vampirização se dá porque você não ama aquela pessoa, não. Tendo sintonia, você pode ir lá e se beneficiar. Já vimos vários casos aqui de entidades espirituais que sentam na mesa, que participam do processo todo, que deitam, que dormem, enfim, que assumem, que recebem as energias desarmoniosas daquelas entidades. Nós vimos o caso dos filhos de Saldanha, que o filho dele estava preso, a esposa doente ficou no lado dele e absorvia, e a própria mãe dele. Esse processo de dependência que suga as energias do próprio que enlouqueceu. Nós vimos isso aqui, né? no capítulo anterior. Muito bem. Examinando a paisagem, Gubes escreveu em voz quase imperceptível, explicou André Luiz. Esta força que saía do corpo do médium não é patrimônio privilegiado. Todos nós podemos exercer essa força, recepcionar essa força, trabalhar essa força. É propriedade vulgar de todas as criaturas, disse ele, esse magnetismo. Mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que exercitam através de apuradas meditações. É alguém que desenvolveu essa faculdade, está explicando isso. Então, nós somos possíveis de ter o magnetismo, mas alguns trabalham isso aí, né? Aí só é o espírito subtilíssimos de que Newton falava, ou o fluido magnético que falava as mesmas, é a mesma coisa, ou a emanação ódica de que falava Ray Shamba, né? É a mesma coisa, mesmo, é o fluido magnético que todos nós temos, etc, etc. No fundo,
é a energia plástica da mente que a acumula em si mesma, tornando-a ao fluido cósmico universal, em que todas as correntes da vida se banham e se refazem nos mais diversos reinos da natureza, dentro do universo. Então, ele está dizendo o seguinte, essa energia que ele está emanando é trabalhada, todos nós somos capazes de assimilar essas energias e utilizá-la para o bem ou para o mal. Né? Então, nós temos essa capacidade. Né? Como ser vivo é um transformador dessa força que recebemos, né? Que o fluido cósmico universal está em todo quanto é canto, em todo o universo. Né? É um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e radiante que ele diz respeito. Uns mais, outros menos, desde que trabalhados. Nasce o homem e renasce. Olha, o homem, qual é a finalidade do homem? Não é se sublimar, não é se elevar, etc. Nasce o homem e renasce, reencarna, centenas de vezes, disse ele, para aprender a usar essa força, o fluido cósmico universal, desenvolvê-la, enriquecê-la, sublimá-la, engrandecê-la e divinizá-la. Entretanto, disse ele, na maioria das vezes, a criatura foge da luta, não utiliza para o bem. Essas energias eram para ser utilizadas para o trabalho do bem. Foge à luta, ou seja, esse senhor, e outras explicações, ele recebeu de Deus essa faculdade da mediunidade, de prova, para utilizar para o bem, para assistir aqueles que ele prejudicou no passado, praticar o bem, porque ele, ao praticar o bem, ele também se beneficia, evolui de alguma sorte. Né? Mas ele não. Ele, na verdade, abriu mão dessa possibilidade e utiliza para vender a faculdade mediúnica, né? Que interpreta alguns acham que a mediunidade de renúncia, de amor, de fraternidade, que é uma tarefa muito difícil, como eu expliquei no começo, a mediunidade de prova é uma mediunidade muito difícil, há muito sofrimento do próprio médium, há uma renúncia muito grande, e muitos acham que é uma coisa de muito sofrimento, de aflição, e abrem mão disso. Não entendo que Deus lhe dá essas possibilidades para ele sublimar, para ele evoluir, para trabalhar no campo do bem, para, enfim, né? Quando é inestimável recurso, quando alguns acham sofrimento desse público, quando é inestimável recurso de autoaprimoramento, desde que se pratique em conformidade com o Evangelho de Jesus, adiando a sua própria santificação. Caminho único de nossa aproximação com o Criador. Ou seja, se Deus me dá as possibilidades de me sublimar, de colocar essa faculdade que Deus nos concede a serviço do bem, e eu abro mão dela, abro mão de processos obsessivos, que é mais ou menos o que acontece com esse médium. Né? É exatamente isso. Né? Vendo a cena que se desenrolava, ponderei, André Luiz. É forçoso convir, disse ele, porém, que este vidente, esse médium, é vigoroso na sua instrumentalidade. Ou seja, ele tem um instrumento importante, só que utiliza indevidamente. Permanece em perfeito contato com os espíritos que os assistem e que encontram nele sólido sustentáculo. Sim, disse Google, mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação na ordem moral. Ou seja, contato com os espíritos eles têm, é fato. Mas que espírito? Que tipo de espírito? Né? E que utilidade ele dá a essa mediunidade? Faz negócio com mediunidade. É uma mediunidade sem Jesus, desviada, faz o bem, faz o mal, faz negócio. Né? E essa mediunidade nós já vimos. Essa mediunidade é dada e pode ser retirada. Já que, na verdade, a mediunidade de provas, você não conquistou essa mediunidade. Você tem ela precariamente, ela pode ser retirada. Né? Já vimos isso em outros capítulos, em outras obras. Permanece em contato perfeito com os espíritos que assistem, eu expliquei aqui. Né? Tal. O professor, segundo médio, de relação com a nossa esfera, como espiritual, disse ele, inabordável, por enquanto, ao homem comum, que não tem uma compreensão disso, da mediunidade, sintoniza-se com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham, em posição primitivista, ou seja, entidades atrasadas. E, portanto, vindo de entidade atrasada, não podia ser nada de beleza, de profundidade, de amor, de entendimento. Não. Ninguém pode dar o que não tem. E as entidades com que ele entrava em contato, entidades primitivistas, gozadoras, etc, etc, etc. Pode ouvir-lhes os pareceres, registrar-lhes as considerações. Ele vai lá ouvir uma opinião da entidade espiritual sobre o diagnóstico, que nem sempre é verdadeiro, que pode ser negociado, como foi o caso aí, dá um diagnóstico errado. Mas o objetivo não é trabalhar, não é doutrinar espírito, desobsidiar, não é nada disso. O trabalho que é feito ali não é esse. Ali era um escritório onde esse trabalho era feito com o propósito de ganhar dinheiro. Não tinha esse cunho de caridade, fraternidade, etc. Muito bem. Continuo aqui dizendo.
Entretanto, isso não basta, ou seja, não basta você só ter um contato com as entidades, trazer uma opinião do mundo espiritual. Não basta. Desfazer-se alguém do veículo de carne não é iniciar-se na divindade. Não é que a pessoa morreu que vira santo. Muita gente imagina isso, não. Porque, às vezes, é o seguinte, tem entidades espirituais que são profundamente gozadoras, infelizes, como essas que estão aí, que fazem negócio com uma situação como essa. Há bilhões de espíritos em evolução que rodeiam os homens encarnados. Muitos espíritos, bilhões. Pelo que vimos lá na igreja, tinha na faixa de 5 ou 6 desencarnados para o encarnado. Nós vimos isso no capítulo passado. Né? Então, a quantidade de espíritos é mais ou menos esse que pululam ao nosso redor. E a gente guarda sintonia com o que nos atrai, pelo sentimento. Por isso a gente tem que ter cuidado com quem pensa, com o que faz, etc, etc. Né? No ciclo assim, que rodeia os homens encarnados, em todo o ciclo de luta, muito inferiores, em alguns casos, a eles mesmos, e que facilmente se convertem em instrumentos passivos de seus desejos e paixões. O que quer dizer com isso? Olha, normalmente, para um encarnado, tem 5, 6, 7 desencarnados. E muitas dessas criaturas, mais infelizes que nós, se juntam a nós para tirar proveito da bebida, do álcool, do prazer, da droga, etc, etc, etc. Somos canecos vivos de muitos dos espíritos viciados na bebida, que muitos alcoólatras são instrumentos dessas criaturas, né? Do álcool, da droga, ilícito, do cigarro, da maconha, enfim. É isso que ele está dizendo aqui. Se não tivermos cuidado, seremos, sim, utilizados por essas criaturas. O processo de vampirização, ou aproveitando-se para ter o prazer junto a nós, utilizarmos como fonte desse prazer. Estou explicando isso. Daí o imperativo de muita capacidade de sublimação. Você tem que ter essa compreensão, tem um compromisso. A mediunidade tem que ser praticada, o intercâmbio com o mundo espiritual tem que ser feito no campo da virtude, do amor, da fraternidade. Então, daí o imperativo da muita capacidade de sublimação. Compromisso, desejo, porque a mediunidade é algo muito importante e que, se for, na verdade, for praticado em desacordo, pode causar sérios problemas graves, inclusive de obsessões, né? Para quando se consagra o intercâmbio, o medianeiro, o médium, entre os dois mundos. Porque se a virtude é transmissível, ou seja, se, na verdade, se eu tenho a virtude, eu posso educar as pessoas e ajudar na virtude, disse ele, os males são epidêmicos, ou seja, é contagioso. Se, na verdade, o próprio médium negocia com a mediunidade, olha, é contagioso. As entidades que estão com ele são da mesma natureza. Se sente motivar, é contagioso isso. É endêmico, é epidêmico, é epidemia. Ali o mal se pratica para lá para cá. Se não tiver sublimação, se não tiver essa virtude, né? Nesse ínter, reparamos que o médium desligado, o corpo do médium fica na sessão mediúnica, né? E vai conversar, esse desdobra para falar com os espíritos, né? Desligado no corpo físico, se punha a ouvir, atencioso, juntamente, à argumentação do assalariado mais inteligente. Quem é o assalariado inteligente? Ou não, fez negócio lá com o Saldanha. Começou a ouvir ele, que era uma pessoa de confiança, que liderava os espíritos. Começou a ouvir, cuja cooperação Saldanha é requisitária. O anão, aquele mesmo que ele comprou e tal. Aí o anão disse, dizendo o médico, volte, meu amigo, disse ele, ao médico Jobrado, e diga ao esposo, a Gabriel, o esposo da nossa irmã, de Margarida, que a doente é um caso orgânico e simples. Nada de obsessão, não, é um problema orgânico, um problema de médico, não é problema de obsessão, de jeito nenhum. Não, isso não é. Assim, aí ele diz, basta ali o socorro de médicos, o problema é só físico. Aí o médico entrando, mas não é um obsidiado vulgar? Até o médico desconfiou, puxa, mas parece um caso de mediunidade. Inquiriu o médico, ao visitante, mas o anão disse, não, de jeito nenhum, esclareça o problema, o enigma é de medicina comum, não se engane, sistema nervoso está em frangalho dela, o problema é só isso, essa senhora é candidata aos choques em casa de saúde. Veja, esse diagnóstico está em conformidade, não queria quem? Gregório. Gregório não queria que ela fosse internada numa casa de saúde, um hospício, para levar choque, etc, etc. Então, o negócio foi feito e o anão estava reproduzindo o que Saldanha queria. Exatamente isso. Não é orgânico, está com o sistema nervoso em frangalho, precisa tomar choque. É candidata lá em casa de saúde, no hospício, algo do gênero. Nada mais que isso, tem nada com obsessão. Não seria lícito algo, o médium ainda se civilizou e tentou, seria lícito algo para tentar em favor dela, continuou insistindo.
tornou ele, né? Aí o anão riu, né? Riu com uma tranquilidade e pasmada, disse André Luiz, e rematou. Ora, você deve saber que individualmente cada criatura tem o seu próprio destino. Ou seja, desconversou, fechou todas as possibilidades, que não tinha a menor possibilidade de ser processo obsessivo de jeito nenhum. O problema dela era psiquiátrico, um problema de saúde, que ela era candidata para uma choque, no caso de tal. Se nosso concurso fosse eficiente, disse o anão, não teria gosto para tergiversações. Se tivesse alguma possibilidade de ser problema de obsessão, nós não iríamos estar discutindo aqui. Não há tempo a perder. Não é? Você está duvidando da gente? Estou dizendo que não é, porque não é. Olha aí, impressionante. Quer dizer, fechando todas as possibilidades que o médium até tem alguma desconfiança. Não, de jeito nenhum, não é o caso de jeito nenhum. Aí disse ele, né? A essa altura, Saldanha, endereçando um sorriso de satisfação. A quem? Ao anão e a equipe dele. Você cumpriu, como combinado. Né? Aprovando a conduta do anão, não fez sentir como é possível enganar, disse ele, enganar a muitos, quando o homem apenas confia na estreiteza de sua própria observação. Perante o quadro que nos era dado apreciar, ousei dirigir-me discretamente a André Luiz, indagando. Estava assistindo toda a situação. Né? Não nos achamos diante de uma autêntica manifestação espírita? Perguntou. Como é que esse tipo de coisa pode acontecer? Como se fosse uma casa espírita, não é? Sim, disse Rubio, à frente, legítimo fenômeno dentro do qual uma individualidade encarnada recebe os pareceres de outra, ausente da carne, desencarnada. Né? Entretanto, André, os companheiros ideal cristão, corporificados na cruxa da terra, disse ele, vão compreendendo agora que o fenômeno em si é tão rebelde quanto um rio de cachoeiras que rola esmo, sem comportas, sem disciplina. Ou seja, aqueles que praticam a mediunidade sem Cristo, sem Jesus, sem compromisso, cria graves problemas. Vigiar e orar é uma coisa que a gente tem que ter na vida. Não é qualquer médium. Tem vários médiums que utilizam-se da mediunidade sem o compromisso, sem o respeito, sem a renúncia, etc. Está centralizada a imagem aí? Que deu um quedinho Você está centralizada a câmera aí, dona Celeste? Está tudo tranquilo? Tranquilo? A câmera? Bom, muito bem. Diz, olha, muito bem. Jamais endossaria, jamais endossaria, quem endossaria? As entidades do bem, da luz, do amor, um espiritismo dogmático, baseado em dogma, não na verdade, e intolerante. Não é possível, né? Não tem como a gente endossar algo assim, né? Não se pode se endossar algo sem a preocupação. Mediunidade é uma séria, tem que se estudar, tem que se analisar, tem que ter disciplina, né? Tem que se analisar com bastante cautela, né? É imprescindível, disse ele. Porém, que o clima da prece, ou seja, para que, na verdade, tenha uma mediunidade com Jesus, precisa preparar o ambiente. Nós já vimos isso. Preparar o ambiente. Tem que ter a prece, a renúncia, renunciar ao bem-estar do próprio médium em favor do próximo. Isso é caridade pura. Né? Se não tiver isso, não é verdade com Jesus. Né? Do espírito de serviço e fé renovadora. Se você não for portador de fé, como é que você vai atrair as entidades venerandas se você não tem o cuidado de preparar o ambiente? Você tem o próprio trabalho da renúncia, o amor, a fé, a fraternidade, através de padrões morais nobilitantes. Se o médium não tem moralidade, ele não pode atrair espíritos que têm moralidade alta, porque não terá sintonia com eles. É muito simples. Né? Constitua a nota fundamental de nossas atividades no psiquismo transformador, a fim de que nos encontremos realmente num serviço de elevação do Supremo Pai. Ou seja, aí é que a gente tem aquela máxima que Jesus falava e que Mateus colocou lá no capítulo 10. Dai de graça aquilo que recebeste de graça. Se você recebe de Deus a faculdade da mediunidade, de ajudar, de servir ao próximo, receber de graça, você não pode cobrar nada por um serviço que Deus lhe deu. Você não pagou por isso. Isso não é profissão. Né? Você está dizendo, a mediunidade, para ser algo de que lhe proporcione o seu processo evolutivo e você consiga atrair ao seu redor as entidades venerandas, você tem que praticar com todos esses cuidados, com a prece, com o amor, com a renúncia, etc, etc, etc. Temos aqui, dizer, um médium de possibilidades ricas. É verdade, ele tem mediunidade, claro, pelo simples comércio vulgar, a que reduziu a movimentação de suas faculdades. Vendeu, simplesmente. É uma mediunidade sem Jesus, sem os requisitos,
sem, na verdade, os ensinamentos de Jesus. Não acorda impressões construtivas naquele que eu busco, não. Não, porque, na verdade, ele faz negócio do bem para o mal, né? Ele, na verdade, não consegue operar as possibilidades múltiplas da mediunidade, que é desobsessivo, etc., etc., ser o portador dentro dos dois planos. Pode ser um cooperador valioso em certas circunstâncias, mas não é trabalhador ideal, porque não tem moralidade, etc., etc., suscetível de provocar o interesse dos grandes benfeitores da vida espiritual. Por que não? Porque jamais será colocado em mãos de alguém sem moralidade e condições tarefas de grande vulto. As entidades venerandas não estarão com ele porque ele não é confiável. E, primeiro, não haverá sintonia. Não terá sintonia. Né? Não haverá sintonia com as entidades inferiores. Não tem sintonia com as entidades mais elevadas. Nele tiene capacidade de não ser dado a responsabilidade maior do que a pessoa pode levar. E alguém que vende sua mediunidade não tem condições de receber tarefas edificantes no campo do trabalho da humanidade, do bem-estar e tal, etc., etc., etc. Né? Estes não se animariam quem? As entidades benevolentes superiores a comprometer grandes instruções por intermédio de servidores bem-intencionados, embora que não vacilem em vender as essências divinas em troca de recursos amoedados em comum. Segundo, essas pessoas não têm credibilidade. Se porventura receber uma mensagem de grande envergadura espiritual, vindo pela boca dele não terá credibilidade. Alguém que vende, por exemplo, a sua mediunidade. Então, os espíritos mais elevados jamais escolheriam médios sem moralidade para a tarefa de grande vulto, porque eles iriam vender, refugiria o trabalho estabelecido do Evangelho de Jesus. E aqui eu trouxe uns acessos, aqui não está no capítulo, mas acho que é importante, que traz o Evangelho. Essas informações sobre a mediunidade é importante a gente compreender. A ética de Jesus aplicada aos trabalhadores da mediunidade. Olha o que é que diz aqui o Evangelho. Jesus fala isso aqui, está lá em Mateus. Dai gratuitamente o que gratuitamente haver recebido de Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. Deus lhe deu a mediunidade para servir ao próximo. Não é uma profissão. Então, você não pode cobrar isso de ninguém. Né? Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, os maus espíritos. Isto é, os maus espíritos, este dom que Deus lhe dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé, Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizesse dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Onde é que Jesus disse isso? Disse aos discípulos. Quando Jesus, depois que foi crucificado, voltou, passou 40 dias materializado, preparando eles para divulgar a Boa Nova, preparando eles, e quando a transfiguração do Tabor, falou tantas vezes da história da mediunidade, que eles iam utilizar, só a mediunidade não é negócio. Não, Deus lhe dá para servir. Ligar para servir, nunca como meio como fez negócio. Está explicando aqui, então, Jesus deu essas informações aos apóstolos, orientando-os de como devia utilizar a mediunidade. E eles eram médiuns extraordinários, de cura, de tudo. Né? Muito bem. A mediunidade é coisa santa, continua o Evangelho dizendo, e deve ser praticado santamente, religiosamente. Está no capítulo 26 do Evangelho. Os dois estão no capítulo 26 do Evangelho. Os médios que vendem seu serviço atraem espíritos venais, ignorantes, como era o caso desse irmão que estava lá vendendo o trabalho de sua mediunidade. Continua agora o capítulo, você vai ler do Evangelho, certo? Para concluir. Muito bem. O caminho da oração e do sacrifício é, portanto, indispensável. É a renúncia, ou seja, o médico trabalha, o médico com Jesus. Ainda, a quanto se propõe dignificar a vida. A prece sentida aumenta o potencial radiante da mente. Ou seja, se você, na verdade, cria as condições para... Lembra? Nós você faz a prece radiante, você acessa aquele terceiro andar, lembra? O divino, o sublime, fortalecendo o espírito, tudo bem. Dilatando as energias e enobrecendo-as, enquanto a renúncia, a bondade, educam a todos que se lhes acercam da fonte. Que fonte? Deus. De onde promana todas essas bênçãos, esse quanto do Pai que desce, aqueles que têm a capacidade de assimilar, de transformar essas bênçãos a favor do próximo, né? Enraizando-se no bem. Não basta, dessa maneira, exteriorizar a força mental de que todos somos dotados, disse ele.
ou seja, todos nós temos essa força mental, né? Dotados. E mobilizá-la é imprescindível, é indispensável, acima de tudo, imprimir-lhe direção divina, no bem. É a mediunidade com Jesus. Essa é a mediunidade com Jesus. Colocar ela a serviço do bem. É por essa razão que pugnamos pelo Espiritismo com Jesus, a mediunidade com Jesus. Única forma de não nos perdermos na ruinosa aventura. Ou seja, uma mediunidade, que é uma prova, que já tem a dificuldade da possibilidade errada é grande, porque os adversários da luz vão tentar fazer com que você caia novamente, se você não tiver o equilíbrio, se você não tiver o comprometimento, a renúncia e o amor, aí a possibilidade é muito maior. A gente viu lá no livro Mensageiros, os relatos, né? Tudo bem. Compreendi os preciosos argumentos do instrutor, pronunciando a meia voz, e extremamente impressionado, guardei respeitoso silêncio, diz André Luiz. O vidente terminou, o médico terminou, voltou ao corpo físico, o espírito dele, finalizando a operação simplesmente técnico-mecânica, de contato com a nossa esfera, sem qualquer resultado no capítulo da elevação espiritual, que ele melhorasse o ambiente. Ele não fez nada no sentido de, primeiro, identificar o problema, segundo, tentar desobsidiar ninguém. Deu uma mera consulta ao alvedrio do pagamento material e também o pagamento espiritual feito para as duas dimensões da vida. Abriu-se os olhos, reajustando-lhe a cadeira, informou a Gabriel que o problema seria solucionado com psiquiatria, nada com de obsessão. Comentou a situação precária do nervo da doente e chegou a indicar um especialista, um médico, né? Muito bem, o casal agradeceu, terminou e tal, despedida. O professor recomendou a enferma que as cautela e tal. Veja só que impressionante, quer dizer, uma frustração imensa, como na verdade tinha sido previsto por Gúbio, ali não daria errado, não daria certo, porque ele já tinha compreensão do que iria acontecer. Como Saldanha. Disse que quando iria lá, ele já sabia de que ali ele ia poder interferir nos médios, nos espíritos que iam dar o diagnóstico ao médium. Né? Essa é a história. A jovem senhora recebeu as observações do médium com o desencanto e da dor de quem se sente alvejado pelo sarcasmo e partiu. Saldanha, feliz da vida, olha, Saldanha que fez o negócio. A nossa vista abraçou os cooperadores. Que cooperadores? Os assalariados, os espíritos que fizeram negócio com ele, que intuíram o médium, né? Que tão bem haviam desempenhado deplorável tarefa. Combinou a ocasião de encontro amistoso, o pagamento, os prazeres, etc., etc., a fim de comemorarem o que se lhes figurava significativo triunfo. E, em seguida, notificou-nos em voz firme: vamos, amigos, quem começa a vingança deve marchar seguro até o fim. Direcionando o Gúbio um triste sorriso, com a disfarçável a aflição de Gúbio, né? Então. Veja, gente, é interessante a gente mostrar isso, porque a gente viu o ambiente da igreja, e a gente sabe que todos os templos espíritas, se não tiver todo o cuidado, isso pode acontecer também. E a gente viu aqui um gabinete de um médium desequilibrado, alguém que vendia mediunidade, distinto de uma instituição espírita, num trabalho de obsessão. Toda uma equipe com todo o cuidado, com barreiras vibratórias, etc., etc., etc. Veja quanta informação interessante. Meus amados irmãos, alguma pergunta nesse tema tão interessante? Se tiver e puder me responder, será uma alegria. Mas se não, queria agradecer demais a presença de cada um de vocês, né? E convidar-nos para juntos estarmos na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Tá bom? Fique com Deus. Uma noite de muita paz e luz.